estamos de volta com o seu Amazônia em Debate, falando sobre o direito do consumidor. E nesse bloco a gente vai fazer um balanço do que a gente ainda não falou no programa de hoje. Então a gente pode começar sobre combustível. Nessa semana, semana passada, na verdade, a gente teve a questão do aumento de impostos, assinada então pelo presidente Michel Temer. Logo depois a gente teve a anulação, então uma suspensão pelo ministro lá de Brasília. E um dia depois, teve a questão da anulação da suspensão. Então, confundiu um pouco o consumidor, realmente, os donos de postos de gasolina, a gente até mostrou no jornal, e os consumidores também, como é que deve ficar o preço agora? E a gente falou a respeito do PROCON, que ele não verifica essa questão do preço, que cabe ao estabelecimento, mas que existe um órgão para fiscalizar isso, né? Existe. É o seguinte, a questão específica dos combustíveis é porque teve um aumento federal, não é? Que isso é público e notório, não é? Pelo governo federal, na questão de PIS e COFINS, aumentando em 0,41 centavos o litro, não é? Do combustível. E isso impactou diretamente, porque quando você fala combustível, leia-se gasolina, diesel e álcool, não é? Então, quer dizer, nós temos aí um aumento que o governo federal determina, que defere, não é? E assim, vem toda porque tudo isso vem para os ombros do consumidor, não é? Então, os órgãos de defesa do consumidor, claro, lamenta a questão do aumento, é lamentável, mas enfim, é política econômica do país, não é? Então, os aumentos já aconteceram, teve uma ação popular que foi impetrada em Brasília, na qual teve um juiz federal que concedeu a tutela, que é a liminar, mas já com um dia já foi cassado pela Advocacia Geral da União, ou seja, está prevalecendo o aumento, não é? E como o aumento é feito nas refinarias, existe toda uma cadeia, refinaria, distribuidoras e postos, até chegar ao consumidor, e com certeza isso chega nas costas do consumidor. Então, o que o órgão tem que fazer? Os órgãos de defesa do consumidor, ele tem que fornecer, municiar o nosso consumidor, levando a ele aonde ele pode adquirir o combustível mais barato, não é? E para isso nós temos o aplicativo do PROCON Amazonas, que é justamente na pesquisa de preços de combustível, não é? E aí ele vai poder baixar PROCON Amazonas, ele vai poder baixar o aplicativo e ele vai poder verificar aonde que está tendo, onde ele pode comprar o combustível mais barato, o mais caro e o valor daquele combustível mais próximo de você pelo Google Maps ou Waze. E esse é um trabalho desenvolvido pelo PROCON do Amazonas, que tem esse trabalho de estar pesquisando. Toda semana. Sempre fez isso e é salutar, porque a gente já tem alguns antecedentes de problema de cartel, de aumento coincidentes, aumentos no mesmo dia com valores iguais em vários postos, então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. É verdade. Agora então vamos falar sobre a fiscalização que o PROCON Amazonas participou na semana passada, que foi a nível nacional, e agora a gente entra em um outro assunto que é um pouco polêmico, que é a respeito das bagagens, que agora a gente paga a bagagem desde o início de 2017, então, a gente paga pela bagagem, né? Exatamente, é uma resolução da ANAC regulada, né? Uma agência reguladora, Agência Nacional de Aviação Civil, e nós, consumidores, por meio de uma resolução, o artigo 13, que estabelece agora que o passageiro, a bagagem não é mais, ela tem que ser dissociada, ela tem que ser separada do passageiro. Então aí começa aí a questão das companhias aéreas efetivarem a cobrança pela bagagem despachada. Então o consumidor tem direito a 10 quilos, que você pode levar em mãos, mas toda bagagem despachada, ela vai ser cobrada. E o que estava acontecendo? Foi observado vários abusos com relação às companhias aéreas, no
que tange justamente a falta de informação da dimensão das bagagens com seus respectivos preços. Ou você tinha dimensão sem o preço, ou tinha o preço sem a dimensão. Constatamos a questão de ausência do Código de Defesa do Consumidor nos guichês e nos balcões de atendimento, a questão do preferencial, porque agora nós temos uma lei que é a preferência da preferência, que são para pessoas com mais de 80 anos, não é? E fora que o discurso das companhias aéreas dizendo que uma vez se cobrando passagem despachada, o preço da passagem reduziria, não é? Só que até o presente momento a gente não observa isso, não é isso que está se comprovando nas constatações. E esse valor, ele é diferenciado de companhia para companhia, né? E também é outra coisa que não está sendo divulgado, e que a gente, como órgão de defesa do consumidor, faz uma certa cobrança com relação a essa divulgação por parte das companhias. Inclusive nos sites, porque nós constatamos também informativos em cima dos guichês, informando que bagagens acima de 45 quilos tem que ir pelo transporte de carga, mas isso também não está no site. Sim. Então, quer dizer, induzindo a erro, não é, o consumidor, e isso a gente é o princípio fundamental da informação, não é? Então a gente não pode prevaricar, a gente tem que agir mesmo. Para finalizar, a gente tem mais ou menos 1 minuto para falar sobre as ações que vão acontecer agora. Dia dos Pais, nós estamos em agosto, eu tenho certeza que o consumidor que está em casa gostaria de saber a respeito de trocas, a gente já até falou um pouquinho a respeito de liquidação, a respeito do cartão de crédito à vista, esse desconto aí que a gente nunca entende, né, na hora da compra. É outra medida provisória. Mas enfim, é outra medida provisória que foi baixada agora no final de dezembro. Enfim, a diferenciação de preço agora está permitida, porém o que não está permitido é a falta da informação. Então, cabe aí a informação correta do preço à vista, do preço a prazo, não é? Então, cabe aí a que cada fornecedor faça a sua devida informação, utilize os meios visíveis da loja, né, fixado em meios visíveis da loja, para não induzir aí o consumidor. E a gente, como sempre, nas datas comemorativas, a gente não deixa de fazer a pesquisa de preço para que o consumidor tenha ideias de presentear. Lembrando sempre que o que vale é o gesto de presentear e não o valor do presente, né? E nós do Procon Manaus faremos fiscalização nesse período, a gente sempre faz fiscalização nesse período, e também vamos fazer um trabalho de conscientização nas escolas também, né? Então é outro trabalho que a gente vai desenvolver ao longo desse próximo mês por parte do Procon Manaus. E como ela falou com relação ao assunto de cartão de crédito, também esse era um problema que a gente constatava muito nos postos de combustível. É verdade. Né? E aí a gente vai continuar trabalhando para que os postos deixem isso bem claro através da publicidade. Exatamente. Diferenciar pode, mas a maneira correta de informar tem que estar ali presente, não é? Bem visível. Bem visível. De preferência, bem visível. E assim a gente encerra então a Amazônia em Debate de hoje, falando sobre o direito do consumidor. Gostaria de agradecer a presença dos dois. Muito obrigada. Parabéns. Hoje, dia 1º de agosto, é seu aniversário. Então, muita paz, muita saúde. Amém. E que venham outros projetos, outras ferramentas, então, pra gente, cada vez mais podendo escolher e saber diferenciar o preço, enfim, outras coisas boas aí pela frente. É verdade. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, não é? E o que a gente tem que fazer é levar aí a informação correta e clara para os nossos consumidores amazonenses. Obrigada mais uma vez para você de casa. Então, esse foi o Amazônia em Debate de hoje. A gente se encontra na próxima. Até lá!